Queridos irmãos, queridas irmãs, que nos abençoe nosso Senhor Jesus Cristo, né? Nós vamos dar sequência no vídeo 102. E aqui nós, dando sequência, podemos ler da seguinte forma: André Luiz levou ao conhecimento de Alexandre a seguinte questão: não poderíamos, porém, indaguei, intitular semelhante prova de destino fixado? O instrutor aduziu com paciência: não incida no erro de muita gente, né? Não incida no erro de muita gente. Isto implicaria obrigatoriedade de conduta espiritual. Naturalmente, a criatura renasce com a independência relativa. A pessoa renasce com independência relativa. Quando nós temos a oportunidade de dizer relativa, relativo, cada caso é um caso, o processo é muito complexo. Obviamente, muitas pessoas, muitas não entendem, mas muitas ignoram. O que isso não nos causa espanto algum. Até porque nós entendemos que cada um encontra-se num nível vibratório. E para que o nosso irmão possa entender melhor, ele precisa encontrar-se num nível vibratório melhor, onde nós entendemos, de acordo com a questão aqui em si, que se nós pegarmos duas pessoas, aí você pode me dizer assim, mas o que é relativo e o que é evolutivo, né? Então nós pegamos duas pessoas e uma pessoa nós colocamos no 20º, aliás, no 30º, ou melhor, no 40º edifício, andar de um edifício, e o outro nós colocamos no primeiro andar. E damos a eles, a cada qual, né, uma folha para que eles possam descrever o que eles conseguem enxergar à sua volta. É natural que aquele que se encontra no primeiro apartamento,
Ele vai descrever ali uma meia dúzia de casas. Isso é se ele sai na janela. Se ele não sai, fica mais difícil, né? Enquanto aquele que encontra-se no 40º andar, ele não consegue espaço mais nas folhas de tanto item que lá de cima ele consegue visualizar. Então ele observa o horizonte, ele vê o nascer do sol, ele vê as montanhas distantes, as montanhas mais próximas, ele vê as nuvens, ele vê os bairros, as casas, a cor das casas. Ele enumera também quantas casas provavelmente ele conseguiu contar. Então, aí encontra-se o processo relativo e o processo evolutivo daqueles dois seres. Quem está no nível superior consegue uma visão maior. Quem encontra-se no nível superior, ele praticamente, em questão de, vamos assim dizer, em questão de mérito, ele não sofre influência nenhuma. Aliás, em questão de relativo, ele não sofre influência nenhuma do relativo. Influência sofre do relativo aqueles que se encontram em nível assim mais inferior. Mas não significa que não tenham lá sua importância. Todo mundo é importante. No grau em que se encontra, na situação em que se encontra. Todo mundo é importante. Nós não podemos menosprezar esse, menosprezar aquele, por ele se encontrar neste nível, aquele naquele outro nível, de forma alguma. É como no caso aqui, descrito por Alexandre. Mas semelhantes imperativos não suprimem, em caso algum, o impulso livre-arbítrio, o impulso livre da alma, no sentido de elevação, estacionamento ou queda em situações mais baixas. Quase que o que eu disse, só que com outras palavras, assim, mais esmiuçadas. Existe um programa de tarefas edificantes a serem cumpridas por aquele que reencarna, onde os dirigentes da alma fixam a cota aproximada de valores eternos que o reencarnante é suscetível de adquirir na existência transitória. O espírito que torna a esfera de carne pode melhorar essa cota de valores, ultrapassando a previsão superior pelo esforço próprio intensivo ou distanciar-se dela. Ele não só consegue melhorar, né, essa cota, como ele, de alguma forma, se não for uma pessoa muito prudente, não for um ser muito prudente, muito equilibrado, ele pode retornar à pátria espiritual bem pior do que quando chegou à Terra.
Então, os arquitetos siderais, os programadores reencarnatórios, eles elaboram um trabalho imenso para cada um. Ninguém é tratado melhor ou pior, todos iguais. A única diferença que existe é que existe uma complexidade reencarnatória. É o que muitos não conseguem entender. Por quê? Uma complexidade reencarnatória? Porque espíritos de níveis mais superiores, eles não necessitam do auxílio dos instrutores como esse nível, vamos assim dizer, dessa faixa etária menos evoluída para baixo necessitam. Então, é onde entra o processo relativo, é onde entra a complexidade e é onde entra cada caso é um caso. Mas todo mundo recebe o amparo e assistência da providência divina. Enterrando-se ainda mais nos débitos para com o próximo, menosprezando as santas oportunidades que lhes foram conferidas. Vocês observaram isso, né? Enterrando-se ainda mais nos débitos para com o próximo, em vez dele ressarcir os débitos para com o próximo, porque o próximo quase sempre é aquele indivíduo o qual em existências passadas ele o prejudicou. Por isso, todo mundo encontra-se reencarnado quase sempre no mesmo bairro, na mesma cidade. Não existe encontros. É preciso dizer bastante isso. Frisando um item. Existe encontro, sim, em cada 100%, uns 3% é encontro. Só que esses encontros não é nem pelo fator afinidade ou desafeto. Não é nenhum e nem outro. São encontros que, por mais que não existe a lei do acaso, mas acontecendo a lei do acaso, por quê? Porque vejamos bem, quantos milhões de seres, eu gosto de frisar algumas coisas, quantos milhões de seres têm vindo de outras dimensões, como por exemplo das Pleiades, e que contato nenhum possui com a humanidade. Contato nenhum possui com a humanidade. Então, eles não vão reencontrar a humanidade. Eles vão encontrar a humanidade. Então, esse encontro quase sempre ocorre através da lei do acaso. É um processo natural. Agora, as próximas reencarnações, você observa que antes era encarnação dele. Na próxima já é reencarnação. Aí sim, já passa a ser integrada no fator igualdade, desigualdade, amor,
por aí em diante. Então, em vez do indivíduo quitar os débitos do passado, ele acaba menosprezando as santas oportunidades que lhe foram conferidas. A maioria, ao retornar à pátria espiritual, 99% da humanidade, quando retorna à pátria espiritual, retorna inacabada. Uma que não é fácil viver no plano terra. Pelos fatores da desigualdade, pelos fatores da complexidade, sabe? Então, e ainda pelos fatores do egoísmo, do orgulho, da inveja, do ciúme, dos desejos, esses fatores todos mantêm o indivíduo no estado assim meio que letárgico, você entendeu? Então, por isso que ocorre estas questões. A essa altura, Alexandre interrompeu-se, talvez ponderando o tempo gasto em nossa conversação, e como quem sentia necessidade de pôr termo à palestra, observou. Todo plano traçado na esfera superior tem por objetivo fundamentais o bem e a ascensão, e toda alma que reencarna no círculo da crosta, ainda aquela que se encontra em condições aparentemente desesperadoras, tem recursos para melhorar sempre. Você entendeu isso aqui, né? Você entendeu? Eu vou ler mais uma vez. Toda alma que reencarna no círculo da crosta, toda alma que reencarna na Terra, ainda aquela que encontra em condições aparentemente desesperadoras, né, que num estado de sofrimento muito grande, porque ainda reencarna 75% de espíritos inferiores e 25% de espíritos de um nível, assim, de um grau mais elevado, mas não tão superior também. Tá bom? Então, tem recursos para melhorar sempre. Então, encontram-se na crosta terrena recursos para melhorar-se constantemente. A Terra é uma faculdade que o aluno, quando chega a uma faculdade, indeciso do que ele vai estudar naquele ano, né? Que matéria, enfim. Tem um painel, simbolicamente isso, que vai lhe mostrar tudo que existe. Não só vai lhe mostrar, como de alguma forma essa mostragem ela vai interagir com ele e vai mostrar a ele no futuro exercendo aquela profissão, aquela missão. Então, se ele depara-se com astronomia,
ele vai se ver astrônomo futuramente. Se ele depara com a medicina, ele vai se ver médico ou vai se ver na medicina futuramente. Porque nem todo médico faz parte da medicina e nem toda medicina faz parte do médico. Isso é muito complexo que eu reservo o direito de não esclarecer. De forma que o aluno ele não terá dúvida quando ele, de fato, ali escolheu uma matéria, porque ele, convicção ele tem a respeito da matéria, porque ele já a vivenciou durante aquele período que ali, naquele departamento esteve, né? Logo após, convidou meu orientador amigo a nos aproximarmos do casal. Recordou Alexandre que a hora ia adiantada e devíamos entregar aos cônjuges felizes o sagrado depósito. O sagrado depósito era o reencarnante Segismundo. Os construtores, por intermédio do mentor que os dirigia, pediram-lhe fizesse a prece daquele ato de confiança e observei que profundo silêncio se fizera entre todos. Olha a complexidade do respeito. Primeiro, elevaram-se à providência divina, toda a rogativa. E depois, naturalmente, eles agradeceram e depois que agradeceram, foram à luta. Dispunham-se o instrutor ao serviço da oração quando Raquel se lhe aproximou e pediu humilde: Boníssimo amigo, se é possível, desejaria receber meu filho de joelhos. Raquel, mãe, rogou aos instrutores, aos boníssimos instrutores, se possível, seria ela gostaria de receber, né? O filho de joelhos. Assim, ela queria se ajoelhar, né? Porque se nós não separarmos o joio do trigo aqui, observe. E observei que profundo silêncio... voltando. Boníssimo amigo, se é possível, desejaria receber meu filho de joelho. Então, se nós não separarmos a simbologia aqui, essa frase ela é uma pegadinha que nós temos que raciocinar. Eu gostaria de receber meu filho de joelho. É óbvio que ele vai reencarnar com os joelhos dele. Agora, eu gostaria de receber o meu filho de joelho. O certo seria: boníssimo instrutor, eu poderia me ajoelhar para receber o meu filho. Você conseguiu entender, né? Que uma palavra muda tudo. E se você não raciocina, dependendo certas cláusulas
você pode ser incriminado perante não só a justiça da terra, quanto a justiça divina. Nós temos que ficar muito atentos a essas questões, porque existem muitas parábolas onde elas são inseridas para que possamos aprender a raciocinar. Você entendeu? Boníssimo amigo, se é possível, desejaria receber meu novo filho de joelho. É óbvio que ele vai nascer de joelho, ué. Ora, agora, boníssimo instrutor, eu poderia me ajoelhar para receber o meu filho, né? Eu poderia me ajoelhar para mim receber o meu filho de joelho. Me ajoelhar neutraliza a questão anterior. Até o próximo vídeo.